Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade aos nossos estudos aí da disciplina de Geografia. Hoje, o nosso tema, o conteúdo da nossa disciplina que nós vamos trabalhar hoje, urbanização brasileira. Primeiro, o que é urbanização? Sempre que eu começo com um tema novo, eu gosto de estar explicando o que significa aquele tema que a gente vai trabalhar. Urbanização é o crescimento das cidades, o crescimento das áreas urbanas, tanto em população quanto em extensão territorial, tanto em número de habitantes quanto em tamanho. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do campo para a cidade. Que intensifica e acelera um processo que a gente chama de êxodo rural. A urbanização é o crescimento das cidades e é intensificado pelo êxodo rural. Outra coisa que é bom a gente entender é o que é uma cidade, Peguei isso aí diretamente do dicionário, tá? Para ficar o conceito certíssimo pra gente. Cidade, do substantivo feminino, é uma aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita e que tem numerosas casas próximas entre si, destinadas à moradia e ou atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e a outras não relacionadas ao uso e exploração direto do solo. Significa o quê? São as partes do espaço geográfico onde você tem uma grande concentração de casas, grande concentração de pessoas com distintas atividades econômicas, só que sem relação com o uso do solo, sem relação com o primeiro setor da economia. Agricultura, extração mineral, vegetal, sem esse tipo de atividade econômica ser desenvolvida. Beleza? A urbanização brasileira, vamos lá. Ela tem início, o grande boom do crescimento das cidades a partir de 1940. Eu costumo dizer 1930, mas a gente contabiliza 1940 também, como resultado da modernização econômica e do grande desenvolvimento industrial. Empresas transnacionais, que são empresas estrangeiras, começaram a se instalar no Brasil e elas escolheram as cidades, porque ofereciam uma infraestrutura melhor para a instalação dos seus negócios, dando origem aí às primeiras grandes metrópoles do território brasileiro. Na década de 1970, foi a primeira vez que no Brasil o número de habitantes das cidades foi maior do que o número de habitantes do campo. Lembrando que o Brasil, historicamente, é um Brasil que tem seu potencial voltado para a agricultura. Desde o seu processo de colonização, o Brasil sempre foi agrário. Foi só a partir de 1930 que o Brasil começou a ser mais urbano. Tenho aí um gráfico que mostra para você a taxa de urbanização. Pode ver lá que em 1940, a parcela da população que vivia nas áreas urbanas no território brasileiro correspondia a cerca de 31% da população. E 69% da população vivia nos meios rurais, porque grande parte das atividades econômicas do Brasil naquela época ainda eram rurais. Porém, com o passar dos anos, o dado mais recente é o de 2010. Você encontra aí 84% da população brasileira vivendo nas cidades. Como eu disse anteriormente aí, em 1970 é a primeira vez que essa balança vira. Esse pêndulo vai para o outro lado. Primeira vez que o Brasil passa a ter mais população urbana do que população rural. O crescimento do meio urbano, proporcionalmente maior do que o do meio rural, recebe o nome de urbanização. Urbanização é o crescimento das cidades. E no Brasil se iniciou no século XIX, intensificando-se a partir de 1930. Está relacionado aí com a crise de 29, com a implementação da industrialização pelo governo Vargas, que foi uma consequência da crise de 1929, uma crise do capitalismo. E algumas coisas que motivaram esse processo de urbanização foram a implementação das indústrias, o processo de industrialização do Brasil, foi quando o Brasil viu que precisava mudar a sua matriz econômica de agrário exportador para urbano industrial, então começou-se a implementação de indústrias no Brasil. Essas indústrias nas cidades atraíram ali a mão de obra do campo. Foi a implementação da indústria na cidade que começou a trazer população do campo para a cidade, que as pessoas buscavam esses empregos. Isso também está relacionado com a mecanização da agricultura no campo. Quando as tecnologias industriais começaram a chegar no campo, o trabalhador começou a perder seus postos de trabalho para as máquinas. Onde 100, 200 trabalhadores trabalhavam anteriormente, agora uma máquina faz o trabalho. Isso está relacionado também à concentração de terras. Você tem uma grande quantidade de terras no Brasil, só que essa grande quantidade de terras pertence a um grupo muito pequeno de pessoas. E as pessoas que vivem da exploração da terra, que são os pequenos agricultores, eles perdem o acesso à terra. Essa charge está representando um pouco disso. Dá uma olhadinha nessa charge com calma e tenta entender o que a concentração de terras
tá falando, como está sendo retratada aí nessa pequena imagenzinha que eu coloquei para vocês. Podem dar uma analisada com calma. E concentração de terra, mecanização do campo gera a migração, né? Que a gente já entendemos um pouco da migração, sabemos que é a saída das pessoas de uma área para outra dentro do mesmo território. A migração de pequenos proprietários de terra que buscavam, né, postos de trabalho nas cidades. Nessa imagem está representando uma família saindo do campo e atrás dele você vê as máquinas. Eles tiveram as forças de trabalho deles substituídas pelas máquinas. A mecanização da agricultura, a concentração de terras e a migração. Migração essa que é o êxodo rural. O esvaziamento do campo gera uma superpopulação nas cidades. Beleza? Tudo isso está relacionado e a gente consegue explicar o crescimento e a urbanização do território brasileiro através desses pequenos tópicos que eu coloquei para vocês. A urbanização brasileira trouxe uma série de consequências, umas consequências positivas e umas consequências negativas. Vou tratar algumas aqui com vocês. Primeiro foi o crescimento da quantidade de cidades. O número de cidades começou a aumentar, porque novas cidades surgiram. O desenvolvimento de redes de transporte e comunicação, né, que passaram a interligar outras regiões do Brasil. Em 1930, nem todo o território brasileiro era interligado. Hoje você tem estradas que ligam o Brasil inteiro. Mas isso não era uma realidade há uns 100 anos atrás, há 70 anos atrás aqui no território brasileiro. Isso é um processo que aconteceu devido à intensa urbanização que aconteceu nesse meio tempo. O crescimento ordenado no meio urbano, porque as cidades elas cresciam sem nenhuma forma de planejamento, provocando diversos problemas estruturais e ambientais. A poluição de rios urbanos, a falta de saneamento básico, áreas das cidades que não têm eletricidade, são alguns problemas urbanos causados pelo crescimento desenfreado das cidades sem nenhuma espécie de planejamento por parte do poder público. A formação de favelas, né, que são as áreas das cidades onde a população mais pobre acaba tendo que morar, que são as áreas mais baratas da cidade, que são as que menos oferecem infraestrutura e menos o poder público atinge com as políticas públicas que aquela parcela da população precisa. Você tem áreas muito ricas nas cidades e você tem áreas muito pobres na cidade, que é o que esse último tópico fala, que são a acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos. Você tem condomínios de luxo, e você tem favelas e cortiços sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum grau de salubridade para que a população possa viver ali. Esgoto a céu aberto, é um lago poluído, enquanto no condomínio de luxo você não encontra nada disso. Está relacionado diretamente à aquisição e à quantidade de poder aquisitivo que as pessoas que habitam aquelas áreas têm acesso. Vamos lá. Rede urbana pode ser definida como a interligação entre as cidades. As cidades, elas não são autônomas, elas dependem umas das outras. Elas se relacionam umas com as outras em níveis e graus diferentes. Depende, é claro, de cada função que uma cidade consiga exercer. Com isso, a gente vai entender agora alguns conceitozinhos que diferenciam umas cidades umas das outras. Primeiro aí, as metrópoles globais. São cidades com a melhor infraestrutura urbana e que, em virtude do seu papel econômico e político e da quantidade, né, dos serviços que existem nessa cidade, ela tem grande influência em outros lugares do mundo que muitas vezes vão fora dos limites territoriais do país onde ela está situada. Algumas delas aí, você tem Nova York, que fica nos Estados Unidos, você tem Paris na França, você tem São Paulo no Brasil. São Paulo é uma cidade extremamente importante para o Brasil, mas ela exerce influência em outros lugares do mundo. Existem grandes empresas paulistas que estão atuando em outros lugares e existem grandes empresas de outros lugares do mundo que estão ali instaladas em São Paulo. E isso faz com que ela seja uma metrópole global, faz com que ela seja uma grande cidade de importância até mesmo fora do território brasileiro. Outro conceito para a gente entender aí são as metrópoles nacionais. São cidades que possuem uma grande influência dentro de um país. São cidades que influenciam outras cidades dentro do mesmo território nacional. As principais metrópoles nacionais no Brasil, né, temos Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e o exemplo que eu trouxe na imagem para vocês aí, Brasília, capital do país, que também é o centro administrativo da política brasileira. Ela exerce influência nas outras áreas do território brasileiro porque ela concentra a administração do país ali, lá próximo ao centro do território. Metrópoles regionais tem a capacidade, são as cidades que ela atraem empresas, pessoas e capitais para determinadas áreas. E que normalmente cidades próximas as pessoas não encontram. São cidades de grande importância por concentrar serviços
próximos a cidades que normalmente não têm esse tipo de serviço. Eu não trouxe uma cidade específica como exemplo, mas eu trouxe um mapa. Esse mapa, ele é o mapa que mostra as principais regiões metropolitanas do Brasil. Você pode identificar aí no mapa, analisando com calma, que com exceção do Acre, Rondônia e do Mato Grosso do Sul, todos os territórios aí, todos os estados do território brasileiro, você encontra grandes regiões metropolitanas, grandes cidades que são interdependentes uma das outras e que exercem ali um certo potencial regional naquela área específica. Só que elas estão aí bem distribuídas dentro do território nacional. A conurbação é um conceito que acontece devido à metropolização, né? Devido à criação dessas regiões metropolitanas. É como a unificação de uma mancha urbana ou de duas ou mais manchas urbanas, né? Em consequência do seu crescimento geográfico. O que seria isso? Você tem duas áreas urbanas, duas cidades, vamos chamar assim, como eu trago no exemplo aí, você tem a área A e a área B. E entre elas estariam áreas não urbanizadas. Com o crescimento da área A e da área B, você vê que elas começam a se expandir geograficamente, indo de encontro uma com a outra. E cria ali uma área C, vamos dizer assim, que é a área que pertence tecnicamente às duas grandes cidades. É a área onde as duas cidades se encontram, e elas chegam até mesmo a se confundir, onde começa uma e onde termina a outra mancha urbana. Conurbação é o encontro de grandes áreas urbanas. Beleza? É o espaço que existe ali, onde você tem o crescimento da cidade A, o crescimento da cidade B e a mistura entre as duas cidades. Essa mistura é a área conurbada entre essas duas cidades. E nós temos aí as cidades médias, né, que são as menores cidades que têm um grande potencial. São cidades que dependem de outra cidade, seja ela uma metrópole regional ou nacional, mas que possuem uma certa oferta de bens e serviços. O exemplo que eu trouxe é a nossa cidade de São Gonçalo. Você tem a cidade de São Gonçalo dependendo das suas vizinhas economicamente, mas você também sabe que em São Gonçalo você tem uma certa oferta de serviços que são atrativos dentro daquela cidade ou para as próximas cidades também. Só que a cidade de São Gonçalo ela tem uma certa dependência de suas vizinhas, uma dependência econômica. Beleza? A hierarquia urbana em virtude da variação de oferta de serviços, negócios, mercadorias, infraestrutura, cidades, elas criam uma certa hierarquia, onde você tem uma cidade se sobrepondo sobre outra de acordo com a função que cada uma dessas cidades exerce. Aí eu trouxe para você uma imagem que representa essa hierarquia urbana, a hierarquia clássica, tradicional, e a hierarquia que vem acontecendo hoje, né, devido ao advento da globalização. A hierarquia, o esquema clássico da hierarquia tradicional, você tem a grande metrópole nacional e abaixo delas as outras cidades, que dependem uma da outra de acordo com o seu poder aquisitivo, de acordo com o seu potencial. Sendo que, atualmente, você vê que a metrópole nacional ela influencia diretamente as outras cidades. Você não tem mais aquela hierarquização vertical. Você tem uma hierarquização onde você tem uma metrópole e ela influencia diretamente as outras, sem intermediários. Beleza? É um conceito um pouco complicado de se explicar assim, mas só entendam esses dois esquemas aí. O esquema tradicional e o esquema que está sendo utilizado hoje, devido aí aos adventos da globalização. Com isso, galera, a gente encerra aí a nossa aula sobre urbanização brasileira. Espero que tenha ficado claro para vocês aí o que é a urbanização, como que aconteceu a urbanização brasileira. Qualquer dúvida é só falar.